Amém. Mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter esse momento agora de alegria, do qual o pastor Eucias estará ministrando a palavra do Senhor, dirigida aos nossos corações, lembrando que nós estamos iniciando o mês de maio, o mês da família, hoje comemorando também o Dia do Trabalhador. Que Deus abençoe a todos aqueles que labutam em busca do sustento, de cuidar da sua família. Tá? E durante esse mês de maio todo, aqui na igreja, nós estaremos aos domingos focando com mensagens voltadas para a família, para que nós tenhamos famílias fortes, famílias felizes, conforme o tema que nós lemos agora há pouco. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Eucias. Desculpe, irmãos, meu celular tocou, eu tinha esquecido de botar silencioso. Meus queridos irmãos e amigos, uma boa noite e a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta noite. Nós estamos alegres em poder participar, neste final de semana, das atividades de culto nesta igreja. Sexta-feira à noite e sábado pela manhã, até às 4 da tarde, eu estive ministrando a aula no curso de formação pastoral e liderança, realizado pela Cobapa e FATEB. Sábado eu estive aqui falando para os jovens da igreja. Hoje de manhã eu estive pregando sobre compaixão e graça, um dos princípios da igreja multiplicadora. E hoje à noite vou falar sobre por que precisamos de famílias firmes na palavra de Deus, aproveitando o mês da família. O mês de maio, nossas igrejas batistas celebram o mês da família. A nossa igreja também está celebrando o mês da família, hoje à noite, e aqui a igreja também está iniciando. E eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A partir do verso 14. Fiquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Verso 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade, ainda
maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra a importância e o valor e os valores da família. A Bíblia é uma ideia de Deus. Foi Deus quem criou a família. A família foi um projeto de Deus. Deus instituiu a família. Ele criou o homem e depois criou a mulher e os uniu em casamento, marido e mulher, e disse: serão vocês dois uma só carne. E ele disse que esses dois que foram unidos por ele em casamento deveriam se multiplicar, deveriam povoar a terra. A família ia se multiplicar, a família ia crescer. O primeiro casal que foi casado e abençoado por Deus, começou a ter os seus filhos, e a terra passou a ser povoada por muita gente, e não parou mais. Veio o dilúvio, destruiu os homens pecadores que não se arrependeram, mas preservou a família de Noé e sua família. E a geração pós-diluviana continuou a multiplicação. E hoje nós temos famílias espalhadas nos 4 cantos deste universo. De maneira que a família é obra-prima de Deus, foi prioridade de Deus, foi plano de Deus, não foi invenção do homem, não foi uma ideia filosófica, mas foi uma ideia divina. Ela tem fundamentos, ela tem valores, ela tem princípios. Os valores da família e os princípios estão na palavra de Deus. Quando Deus, meus irmãos, mandou que o seu povo, o povo de Israel, que estava caminhando para a terra prometida no deserto, ele mandou que as famílias obedecessem e cumprissem os seus mandamentos. Quando eles chegassem na terra prometida, eles deveriam temer ao Senhor, eles deveriam amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Uma família que ama a Deus de todo o seu coração, uma família que teme a Deus, é uma família que obedece os mandamentos de Deus, é uma família que vive os valores que estão na palavra de Deus para serem vivenciados no dia a dia. As regras, as leis, os deveres, os direitos, as funções do marido, da esposa, as funções e os deveres e as obrigações dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, como viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus,
Está tudo lá na palavra de Deus. E em Deuteronômio 6, a Bíblia diz que aqueles mandamentos, eles deveriam ser passado de geração em geração. Eu te ordeno, tu e a teu filho e a filha do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. E eles sempre fizeram isso, os pais, desde pequeno, inculcando a palavra de Deus no coração dos seus filhos, porque só assim a família ia ser abençoada, só assim a família ia ser estruturada. Não existe família perfeita, todos nós temos as nossas falhas, somos humanos. Porém, nós podemos ser abençoados, a nossa família pode ser abençoada quando ela observa, quando ela obedece os ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais de famílias firmes na palavra de Deus. Eu fui criado em um lar cristão e desde pequeno meus pais me ensinaram a ser firme na palavra, a obedecer a palavra. Quando meus pais morreram, fez 1 ano que meu pai morreu, e 1 ano e 7 meses que a minha mãe morreu, nós temos um grupo dos irmãos chamado Por Amor aos Nossos Pais. E quando meus pais morreram, eu disse para os meus irmãos, vamos manter esse nome, Por Amor aos Nossos Pais. Nós precisamos dar continuidade àquilo que eles semearam na nossa vida. Eles plantaram, semearam a verdade da palavra de Deus no nosso coração. Eles nos ensinaram a temer a Deus. Eles nos ensinaram a obedecer a Deus. Esse foi o maior legado que os nossos pais deixaram. Se nós somos o que somos hoje, é graças a Deus que usou os nossos pais para nos abençoar, a nos levar desde pequeno para a igreja, a ir para a escola dominical, a ir para os cultos à noite, para as atividades com as crianças, mensageiras do rei, embaixadores do rei, tudo isso eu participei, meus irmãos e minhas irmãs também. E hoje nós temos os nossos filhos, e nós queremos passar esses valores para os nossos filhos. Eu tenho só uma filha de 12 anos. Nós estamos casados há 31 anos. 31 anos. Essa filha foi um presente de Deus, uma bênção de Deus. Há 18 anos estávamos, na época, já casados e não tínhamos filho. E nós não pudemos ter um filho biológico. E Deus nos abençoou com um bebê, um lindo bebê, uma menina, um presente de Deus. E quando eu estava diante do juiz e do promotor na audiência para a conclusão da adoção, o juiz perguntou para mim, por que o senhor quer adotar essa criança? Eu disse, porque nós não temos filhos, e eu quero ter uma filha. Nós oramos a Deus, e pedimos, e Ele nos orientou, e nos deu a convicção de que deveríamos ter uma filha através desse procedimento. E eu e minha esposa, queremos essa filha para ensinar os valores que os nossos pais nos ensinaram. Quero levá-la para a igreja desde pequena. Quero ensinar o caminho que ela deve andar para que quando crescer não venha se desviar dele. Eu queria ter a experiência que os meus pais tiveram comigo. E quando a minha filha tinha
ia fazer 3 anos de idade. Desde pequena, a minha esposa, ela já leu a Bíblia quase 30 vezes, e ela faz a campanha todo ano na nossa igreja de leitura anual da Bíblia, e vários irmãos que nunca tinham lido a Bíblia começaram a ler. Já tem mais de 50 membros da nossa igreja que leram a Bíblia toda, mais de uma vez. Até juniores, de 9 anos, 2 de 9 anos, leram a Bíblia toda, mais de uma vez. E aí, então, a minha esposa, que tem mania de ler, já tem o hábito de ler, ela começou a incentivar a minha filha a fazer isso, não ler, porque ela não sabia ler, ela era criança, mas ela lia para minha filha a Bíblia do bebê, depois uma outra Bíblia ilustrada, quando ela foi ficando maior, e quando ela ia completar 3 anos, antes de completar, a minha filha começou a inculcar na cabeça dela vários ensinamentos da palavra de Deus, vários personagens, nome de personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e algumas experiências, histórias bíblicas na cabeça dela, começou a inculcar, e quando ela completou 3 anos de idade, ela, num culto de domingo de manhã, com o microfone que a minha esposa e eu segurávamos, ela respondeu mais de 50 perguntas da Bíblia, tanto do Novo como do Velho Testamento. E quando ela completou 5 anos, novamente, a minha esposa repetiu, e ela respondeu algumas daquelas perguntas e outras perguntas sobre a Bíblia. Estava inculcada na cabeça dela. Hoje ela está com 12 anos, e quando os adolescentes fazem lá a gincana bíblica, eles querem logo convidar ela para representar o grupo. Está na igreja, firme, foi batizado esse ano, uma emoção, de tantos batismos que eu já realizei, esse foi o mais emocionante. Batizei o presente de Deus, batizei a herança do Senhor, que eu decidi que eu ia criar no caminho do Senhor, que eu ia passar os valores. E hoje, irmãos, não é fácil criar filho, não está sendo fácil educar filho, porque nós vivemos, meus queridos irmãos, numa sociedade permissiva, numa sociedade que está cada vez mais caminhando para a falência. Nós estamos vivendo, irmãos, dias maus como nunca. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam orgulhosos, mais orgulhosos do que são, mais egoístas do que são, mais atrevidos, sem afeição natural, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Os filhos seriam desobedientes aos pais, ingratos, sem afeição natural. Não está fácil viver diante de uma sociedade mundana, uma sociedade, meus amados irmãos, aonde os valores têm sido trocados. Nós estamos numa época de depravação moral, como nunca. A iniquidade tem se multiplicado. O próprio Senhor Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O mundo está vivendo, irmãos, cada dia mais sem referência. O mundo está perdido, as pessoas estão confusas. Nós estamos vendo com isso a desintegração, nós estamos vendo com isso a dissolução da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. Nos últimos dias, a oposição dos homens a Deus e a imoralidade, a iniquidade tem crescido grandemente. Nunca antes nas cidades, povoados, vilas mais remotas foram inundadas por toda sorte de pecado mais grosseiro e degradante. O tipo de pecado que antigamente só era encontrado nas cidades grandes, mas aonde a gente vai, nos povoados, nas vilas, nas cidades pequenas, esse tipo de pecado também está
imperando. Nunca antes na história mundial toda a população ficou tão envolvida em todo tipo de pecado inimaginável. A depravação moral, irmãos, pode ser vista de várias formas. Nós estamos vendo uma verdadeira revolução sexual. Nós estamos vendo, irmãos, a legalização, as pessoas clamando a legalização do aborto, a legalização das drogas, a legalização da união homoafetiva, a legalização de tantas outras coisas. Por outro lado, nós temos visto o descumprimento da lei, a lei se afrouxa cada vez mais. Jesus vem num tempo como esse, o anticristo vai se levantar numa época em que a maioria das pessoas não estão querendo obedecer, não estão querendo seguir regras. Nós estamos, irmãos, numa geração sem regras, sem limite. É proibido proibir. Ninguém quer mais valores absolutos, todos estão querendo a sua própria verdade, todos estão querendo buscar o seu próprio entendimento, aquilo que você entende, aquilo que você crê, aquilo que você pensa é a verdade. Nós estamos, irmãos, as leis estão cada vez mais se afrouxando, e aqui dentro do Brasil nós podemos ver isso acontecendo, dentro até mesmo de instituições que eram para dar o exemplo da lei, estão descumprindo lei, não estão cumprindo a Constituição, e nós estamos vendo isso acontecendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Se esses que eram para cumprir a lei não estão cumprindo, imagine aqueles que não foram preparados, formados, capacitados e com autoridade constituída para isso. Imagine como vai ficar a situação do mundo. Pessoas estão vivendo do jeito que eles querem. Não existe mais leis, existem leis, existem normas, existem absolutos, mas as pessoas estão querendo que as normas, que as leis sejam descumpridas, e o homem faça o que ele quiser, o que ele acha que está na cabeça dele, e não o que a Bíblia diz que tem que fazer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Eu estou olhando para cá porque tem um relógio bem aqui digital. O pastor Lauro colocou para mim porque meu relógio parou a bateria hoje e o relógio que ficava ali queimou devido a um raio, né? Então eu estou olhando para não passar do tempo. Que eu costumo falar, quando eu pego o microfone assim, às vezes eu não quero parar logo. Mas, então eu tenho que olhar assim para... Então, meus irmãos, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pesquisas mostram que a cada ano o ceticismo em relação à Bíblia aumenta entre as pessoas. O número daqueles que são céticos ou agnósticos em relação à Bíblia, que acreditam que a Bíblia é apenas mais um livro de entendimento, de ensinamento escrito por homens, que contém histórias e conselhos, dobrou de 10 para 19 em apenas 3 anos, segundo o Instituto Barna, nos Estados Unidos. Apenas 37% dos americanos relatam ler a Bíblia uma vez por semana ou mais. Entre aqueles que leram a Escritura na semana anterior, 6 a cada 10, ou seja, 57% dizem que pensam muito em como isso pode se aplicar às suas vidas. Embora o lugar da Bíblia na América como ícone cultural perdure, nem sempre é percebido como um texto transformacional. Mesmo que a posse da Bíblia continue forte, o número de leitores e o envolvimento são fracos. Nós precisamos, irmãos, inculcar na nossa mente
inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, porque o mundo está caminhando cada vez mais para se afastar dos ensinamentos que foram não escritos por homens simplesmente, mas por homens inspirados por Deus. A Escritura é inspirada por Deus, é de Deus, é Deus quem iluminou o coração deles, é Deus que inspirou cerca de 40 profetas, em épocas diferentes, em continentes diferentes, em línguas diferentes, falaram a mesma mensagem, eles não entraram em contradição, há uma unidade de Gênesis a Apocalipse, apesar de toda essa diferença de época, de cultura, de língua, esse distanciamento todo, eles foram usados por Deus para descrever, inclusive, há mais de 750 anos antes de Cristo vir, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus lá na cruz, foi descrito pelo profeta Isaías, os detalhes, e tudo se cumpriu literalmente. A palavra de Deus é digna de confiança. Nós precisamos cada vez mais crer neste livro, obedecer este livro, se quisermos que as nossas famílias sejam fortes nos finais dos tempos antes de Jesus voltar. Por que precisamos de famílias firmes na palavra de Deus? Em primeiro lugar, as famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a unidade na igreja. A igreja é formada de famílias. A igreja é uma família. E a igreja deve viver em família. Aliás, a igreja é a única instituição que agrega várias famílias que têm divorciados, que têm viúvos, que têm casados, que têm solteiros, que têm aqueles que, esqueci o nome agora, que nunca vão casar, porque eles foram criados assim, para viver assim, e é uma bênção. Eu não vivi para ficar solteiro, mas se Deus me desse essa capacitação, eu ia viver e ia ser feliz do mesmo jeito. Então a igreja, ela tem que lidar com estas famílias que estão agregadas aqui, com amor, com compaixão e graça. É a única instituição que consegue viver com regras, com normas, com diferente tipo de família, seguindo as normas, as leis, não afrouxando as leis, não descumprindo as leis. É na igreja que a gente recebe as instruções, começa no lar, mas é na igreja que dá continuidade as instruções para viver uma vida que de fato possa suportar as lutas que nós enfrentamos, as batalhas que nós enfrentamos contra a família, que não é pouca, mas é grande, nas redes sociais. Nós podemos ver estas batalhas na própria televisão, com programas imorais. Nós podemos ver a internet cheia de sites pornográficos. Nós podemos ver, irmãos, nas escolas, nas universidades, pessoas que têm ideologia, pensamento totalmente mundano, contrário, que a Bíblia ensina. E tem jovem que, quando entra cristão, não está preparado espiritualmente, entra na universidade, nega a sua fé, se afasta de Deus e começa a trilhar em outros caminhos, tem outros pensamentos, outras ideologias, outras ideias com relação a outros conceitos de família. Não está fácil. Nós temos que preparar os nossos filhos para enfrentar esse mundo que está se contaminando cada vez mais pelo pecado. Quem defende a moralidade, quem defende a santidade, quem defende a justiça,
Quem quer cumprir a lei é ridicularizado, é perseguido. Quem combate a corrupção é perseguido nesse planeta, nesse país, em qualquer outro lugar. Era para ser o contrário, mas o mundo está perdido, o mundo está piorando, e isso é profecia bíblica, porque não querem saber de Deus. Veio uma pandemia como essa aqui, que paralisou o mundo todo, paralisou grandes e pequenos eventos, fecharam-se as fronteiras, paralisou o comércio, as igrejas fecharam as portas, muita gente morreu. A pandemia está passando e parece que as coisas estão voltando à normalidade e o mundo continua, em vez de melhorar, piorando. Questões morais e questões econômicas, porque afetou a economia no mundo todo, mas os templos continuam com poucas pessoas. As pessoas eram para estar aqui buscando a Deus, a vida delas foi ameaçada. Eu costumo dizer, nós somos sobreviventes da pandemia de 2020, principalmente. Quem está vivo hoje deve dar glória a Deus, agradecer a Deus. Eu perdi um cunhado, meu esposo da minha irmã, perdi amigos, colegas de ministério pastoral, e eu não sou melhor do que eles por estar vivo. Foi a graça de Deus, e pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo. Era para estar arrependido, era para estar buscando a Deus, mas, em vez disso, piora cada vez mais. Por isso, a geração que nós estamos vivendo é essa geração, irmãos. Nós precisamos ser promotores de união na nossa casa e na casa de Deus. Amém? Em segundo lugar, a família. Por que precisamos de famílias firmes na palavra de Deus? Famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a santidade e o bom testemunho da igreja. A igreja é a única instituição que deve ter referências boas com relação à família, porque ela segue os princípios, os valores que estão na palavra. A família, a palavra de Deus, ela permanece para sempre, então os valores nunca vão mudar. Leis mudam com relação a conceito de família, leis mudam com relação a certos valores, mas a Bíblia, ela nunca vai mudar. A Bíblia sempre ensinou e vai continuar desse jeito. O que é pecado, o que é adultério, o que é fornicação, tudo aquilo de perversão sexual, toda sorte de imoralidade que a sociedade não reconhece como pecado, a Bíblia diz que é pecado, é uma afronta contra o Deus Santo. E por isso a igreja vai ser diferente, e porque a igreja vai ser diferente, e a igreja é diferente com relação a isso, ela sofrerá perseguição, sim, e quem quer ser crente tem que ser fiel, irmãos, até a morte. Nós precisamos saber de que não é fácil ser crente, é a melhor coisa que tem. Nós vamos receber uma herança incorruptível. O sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Quando Cristo voltar, meus irmãos, Ele vem com todo o poder e glória, e a sua igreja vai subir, os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão receber um corpo imortal, glorioso, um corpo que nunca mais vai saber o que é sofrer, nunca mais vai morrer, um corpo celestial, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos ter uma vida sem sofrimento, uma vida perfeita, feliz, com Jesus, no céu e na nova terra. Portanto, mas para chegar lá, nós vamos ter que ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Por isso, nós precisamos, mais do que nunca, advertir a nossa juventude, advertir as crianças, os adolescentes, a igreja, de que é tempo de santidade, é tempo de buscar o Senhor, para darmos testemunho
para os que estão lá fora, perdidos, sem esperança, sem direção, sem rumo, porque o mundo não tem regra, o mundo está tirando as regras e as pessoas estão vivendo do jeito que o diabo quer, que o diabo gosta. Por isso, meus irmãos, esta é a mensagem de Deus para o nosso tempo. Deus tem falado ao meu coração que nós precisamos exortar o rebanho de Deus para uma vida de santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz. Quando você se afasta do mal, quando você foge da aparência do mal, quando você foge da prostituição, quando você foge de toda sorte de pecado, de imoralidade, sabe o que vai acontecer? Os seus amigos do mundo vão se afastar de você, vão ridicularizar você, vão criticar você, vão dizer que você está ultrapassado, que a sua família está ultrapassada, mas é assim mesmo, é assim que tem que ser. Você é crente, por isso, famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a santidade, o bom testemunho dentro da igreja. Em Coríntios capítulo 5, 6, nós vemos dois problemas acontecendo na vida familiar. E o impacto na igreja foi muito grande. Era uma questão de imoralidade e imaturidade em tratar das questões internas. Paulo afirma que numa das famílias da igreja estava ocorrendo um caso de incesto. Possivelmente, Paulo faz referência a alguém que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E a imoralidade praticada na vida privada tem um impacto negativo na vida da igreja e na comunidade. Mais adiante, Paulo diz que as pendências entre os irmãos na igreja estavam sendo levadas à decisão de ímpios. Eles estavam levando a justiça para ser resolvido na justiça, em vez de entrar no entendimento. Os assuntos que deveriam ser tratados e resolvidos no ambiente cristão estavam sendo levados para ímpios decidirem na justiça. Como as famílias podem ser firmes na palavra de Deus para a igreja se ela vive dessa maneira? Para abençoar a igreja é viver a harmonia e as famílias busquem a orientação de Deus para resolver os seus problemas e não procure solução com os ímpios, mas busque a Deus. O caminho a dizer não à imoralidade, 1 Coríntios 6, 18, a palavra imoralidade no grego é porneia, que pode ser aplicada a prostituição, adultério, incesto, homossexualidade, bestialidade, fornicação, pornografia. Meus irmãos, a imoralidade destrói o indivíduo, a família e a igreja. Por isso, nós precisamos viver uma vida de santidade. Ninguém é perfeito. Por isso que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus e orar e buscar, e pedir graça, pedir força para viver esse mundo, nesse mundo. Em último lugar, precisamos de famílias. Precisamos de famílias firmes na palavra de Deus, porque é importante para as futuras gerações e para a própria família. O capítulo 7 de 1 Coríntios é um verdadeiro compêndio para casados, adultos, solteiros, viúvas, para que vivam a vida cristã de forma que a família seja fortalecida e impactem as futuras gerações. O meu pai impactou uma geração, meu pai e a minha mãe. Eu nasci na cidade de Belterra. Eu, meus 3 irmãos, e o caçula nasceu na cidade de Santarém. Meu pai foi pastor em Belterra vários anos, os primeiros anos de ministério na década de 50, 58, 59.
ele foi para lá, pastoreou a igreja. A minha mãe foi funcionária pública em Belterra, se aposentou lá. Ela é conhecida como professora Helena, em Belterra. Até hoje, quando alguém vai lá, mais de quase 40 anos que a gente saiu de Belterra, quando eu voltei lá, impressionante, uma vez eu voltei com meus pais, como eles são tratados lá, irmãos. Um profundo respeito por ele. Pastor Luiz, não tem ninguém que fale mal do pastor Luiz, o meu pai é um humano como nós, ele também erra, ele também falha, mas ele foi um homem íntegro ali naquela cidade, ganhou muitas almas para Jesus, até o ex-prefeito Otti Santos, que é de lá, ex-deputado estadual, vereador, foi ovelha do meu pai, e tantos outros que estão na política, ou algum cargo público, ou alguma profissão, se converteram com ele, hoje são homens de bem, estão bem na vida. E agora, já morreram. Já morreram. Quem vai dar continuidade? Os filhos, os netos, os filhos dos filhos, a minha filha, os filhos dos meus irmãos. É isso. Nós precisamos, irmãos, de famílias que possam impactar essa geração mal. Eu não diria nem as futuras, eu diria essa geração mal, que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Todos os tópicos acima podem ser sintetizados na história da vida de Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards nasceu em 1703. Já estou concluindo, pastor, meus irmãos. Já estou olhando ali para o relógio. Jonathan Edwards nasceu em 1703 em East Windsor, nos Estados Unidos. Com 13 anos de idade, estudou na Universidade de Yale e mais tarde se tornou o presidente da faculdade da Nova Jersey, agora Princeton. Quando tinha apenas 20 anos de idade, escreveu uma lista de resoluções pessoais, onde entre elas estava: pergunta-me a mim mesmo no final de cada dia, onde eu poderia em qualquer aspecto ter feito melhor. Em nenhuma área da vida de Jonathan Edwards havia uma convicção tão forte quanto ao seu papel como pai. Jonathan e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Apesar de uma agenda rigorosa de trabalho que incluíram despertar às 4:30 da manhã para ler e escrever a sua biblioteca pessoal, viagens extensas e incontáveis, reuniões administrativas, ele sempre arranjou tempo para seus filhos. E quando perdia um dia com a sua família por causa de suas viagens, ele imediatamente repunha aquele tempo perdido em sua volta. Ele arranjava tempo na sua vasta e cheia agenda para os filhos. Vários livros foram escritos sobre a vida de Jonathan Edwards, seu trabalho e influência na história americana e seu poderoso legado profissional. Contudo, o legado do qual Jonathan estaria mais orgulhoso, meus irmãos, seria o seu legado como pai. O estudioso Benjamin Whitfield, da Princeton, registrou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. O que ele encontrou foi uma incrível evidência de seu sucesso em deixar um bom legado de seus descendentes que foi possível encontrar. 13
se tornaram, meus irmãos, presidentes de universidades. 65 foram professores de faculdade. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 60 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros, e um vice-presidente dos Estados Unidos. A história de Donald Edwards é um exemplo de que alguns sociólogos chamam de a regra de 5 gerações. A maneira como os pais criam seus filhos, o amor que lhes dão, os valores que passam no lar, influencia não somente seus filhos, mas as próximas 4 gerações. O exemplo de Jonathan Edwards mostra o quão rico pode ser um legado que pode ser importante para a igreja, mas também para a sociedade e para as gerações futuras. Qual o legado que as famílias estão passando para a nossa sociedade hoje? Somente as famílias cujos os valores são absolutos e eles estão fundamentados na palavra de Deus, onde pessoas, famílias que temem a Deus, que amam a Deus de todo o seu coração, podem deixar legados, assim como Eduardo e tantos outros, não tanto quanto ele. Acredito, ele é uma exceção, mas podemos, o legado que ficar vai influenciar o seu neto, vai influenciar o seu bisneto, a próxima geração. Por isso, nós, pais, precisamos, cada vez mais, ler e obedecer a palavra nos nossos lares, em casa, para sermos exemplo para os nossos filhos, mas também devemos inculcar na cabeça deles a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que fiquem em pé, eu gostaria de orar agora por você e pela sua família. Se Deus falou ao seu coração nesta noite, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a dificuldade que você enfrenta em casa, eu não sei qual é a luta que você está travando nesses dias. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, mas eu quero dizer para você que Deus sabe e Ele supre cada uma de nossas necessidades. Qual o desejo do seu coração hoje? Qual o pedido que você gostaria de fazer? É por um filho, por uma filha, é pelo marido, é pela esposa, pela sua família? Eu quero orar por você nesta noite, nesta hora. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos nesta noite, celebrando o mês da família, e nós queremos que o Senhor esteja abençoando este mês, toda a programação voltada para a família, que o Senhor esteja na direção, que o Senhor esteja, ó Deus, curando, restaurando relacionamentos, que o Senhor esteja também curando as feridas que ficaram de relacionamentos quebrados, que o Senhor libere na mente o perdão, que libere na mente, ó Deus, o amor, a paz, a comunhão, isso possa se estender às pessoas, possa se estender à sociedade, possa se estender à igreja. Aonde há ódio, que haja amor. Onde há briga, guerra, que haja paz, que haja harmonia, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço libertação para aquele jovem, aquele adolescente, aquela adolescente que não consegue se libertar de alguma compulsão, Senhor, na área da imoralidade, que, ó Deus, o Senhor esteja libertando agora, em nome de Jesus.
Tira, Senhor, qualquer vício da imoralidade, na área do adultério, na área da pornografia, de qualquer outra área, Senhor, imoral, que o Senhor esteja curando, libertando em nome de Jesus. Também eu te peço, Senhor, nesta hora, em favor dos maridos, das esposas, para que possam cada vez mais viver em harmonia, Senhor, em respeito, que haja amor, que haja entendimento, que haja compreensão, Senhor, entre eles, que eles estejam juntos para abençoar os seus filhos, Senhor, unidos. Agora eu peço uma bênção sobre os filhos, Senhor, que os filhos possam obedecer os pais, honrar os pais, cuidar dos pais na velhice, que possam, Senhor, amar os pais, que possam servir ao Senhor na igreja, mas também servir a família, servir em casa. Ó Deus, livra os jovens de toda sorte de pecado. O Senhor sabe da luta que o jovem enfrenta, mas a Tua palavra diz que o jovem que conserva, que busca o caminho do Senhor e a palavra, ele será forte e ele vai vencer. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra prevaleça, fortaleça na mente de cada jovem, cada adolescente, as crianças, Senhor, sejam cada vez mais ensinadas o caminho que elas devem andar. Abençoa os professores que trabalham com as crianças, que seja instrumento do Senhor para abençoar as crianças, ministrando da Tua palavra, para que elas possam crescer, Senhor, no conhecimento do Senhor e possam ser bênção para os seus amigos, a sua família e esta sociedade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer, para restaurar, para curar, do que o diabo para matar, para destruir. O Senhor é todo-poderoso, por isso nós cremos na vitória para as famílias, em nome de Jesus. Amém e amém.